Olá, herdeiros do reino, tudo bem com vocês? Eu sou Julie Macedo e estou aqui para dizer o que eu aprendi através da leitura do livro de Efésios. Olha, o livro de Efésios, escrito por Paulo, né? O apóstolo. É um livro bem interessante e também forte. Ele tem muitos ensinamentos. É um verdadeiro manual para a gente. E ele já começa instruindo, né, que Deus ele nos predestinou para sermos feitos para o propósito dele, da sua soberana vocação. Lá no verso, no primeiro capítulo, né, ele já fala sobre isso e traz também que nós fomos feitos santos e irrepreensíveis no amor de Deus. No 14, é bem interessante, porque ele fala assim que nós somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa promessa, colocando ali como que nós somos propriedade de Deus. No segundo capítulo, eu gostei muito que Jesus ele coloca que ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí ele nos tirou daquilo que nós estávamos antes, no domínio do príncipe das potestades do ar. E aí ele coloca aqui que nós andávamos segundo esse príncipe, o espírito dele, o diabo, né? Atua nos filhos da desobediência, para você ver o quanto é perigoso, porque ele coloca aqui que os filhos da desobediência, aquilo que antes nós estávamos, né, onde nós estávamos antes, nos inclinando para as coisas da carne, e agora não estamos mais agindo conforme a vontade da nossa carne, né, e dos pensamentos por natureza. Então veja como todos pecaram, estão distantes da glória de Deus. Os filhos da ira, eles agem conforme a sua própria vontade, aquela historinha, né, de faça o que você quiser. Então, quem está ditando é o espírito que age nos filhos da desobediência. E ele fala aquilo que devemos fazer, que é o mais fácil, né, o que a carne quer, que o pecado quer. Mas, no verso 4, ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, que antes estávamos mortos e ele nos deu a vida. E agora, no 8, ele confirma isso e diz que isso não vem de nós, essa graça é dom de Deus, é um presente de Deus, não pelas nossas obras, porque ninguém tem obras que vão merecer a graça de Deus, mas sim pela fé, para que ninguém se glorie, né? Porque Deus já sabe que o homem vai querer fazer de tudo para conquistar ou comprar o seu merecimento. E ele fala aqui no 14, ainda no capítulo 2, que Jesus é a nossa paz e ele morreu por nós para nos reconciliar com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus e ele veio para destruir essa parede aí. Havia uma parede entre nós e Deus e Jesus veio destruir. E agora ele diz que nós somos parte da família de Deus. Uau! Porque Jesus é a nossa pedra angular e nós fomos feitos para isso. No capítulo 3, eu achei bem interessante que ele fala que a igreja, ela torna Deus conhecido através da sua multiforme sabedoria. E é para isso que a igreja serve, para fazer com que Deus, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. E em Jesus nós temos ousadia. Aqui é magnífico, né? O 3,14, capítulo 3, verso 14, eu acho muito linda essa oração de Paulo, onde ele coloca assim: por esta causa me coloco de joelhos. E conta aqui a oração magnífica que ele faz, pedindo, suplicando a Deus por poder, né, para que sejam fortalecidos os seus, para que Deus conceda mediante o seu Espírito Santo poder. Para quê? Para que Cristo habite em seus corações
para que haja o conhecimento do amor de Cristo, esse amor que excede todo entendimento, que seja tomado de toda a plenitude, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ainda no 20, eu acho muito lindo esse versículo, vou ler ele todinho porque é magnífico. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vê que oração magnífica. Continuando aqui em Efésios, no capítulo 4, o que eu achei mais interessante foi que Deus fala sobre os dons, né? Ele diz que Deus dá cada um segundo a proporção do dom de Cristo, ou seja, conforme a vontade dele. Para uns, ele dá o dom de profeta, de pregador, de pastor, de mestre, de evangelista, e tudo isso para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do serviço de Cristo, na edificação do corpo de Cristo. Olha aí, não é por uma questão qualquer, é para isso que o Senhor coloca, para que nós chegamos à unidade de fé. Esse é o desejo dele, que nós nos tornemos unidade de fé, no pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, na plenitude de Cristo, para que a gente não seja mais como meninos. Ele coloca aqui que meninos, aqueles que andam de um lado para o outro, agitados e acreditam em todo o vento de doutrinas. E isso acaba fazendo com que muitos sejam induzidos ao erro, perdendo o grande objetivo, que é a verdade em amor de Cristo, para que nós possamos crescer, porque Cristo é o cabeça. E gosto também muito do que ele colocou aqui, é bem pesado. Agora começa a parte pesada, hein? Lá no capítulo 4 ainda, o versículo 25, ele diz assim, ó: deixem a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha aí, pá na cara da sociedade. No 26 ele diz, irai-vos, é permitido se irar, porém não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe para o outro dia, essa ira só pode durar um dia aí. Nem deis lugar ao diabo, dar lugar ao diabo é colocar na brecha aí para fazer o que não é da vontade de Deus. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, ó aqui, ó, pá na cara da sociedade, trabalhe. Para que trabalhar? Para que as suas próprias mãos possam também ajudar ao necessitado. O 29 ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe a gente sabe o que é, né? Além de ser palavrão, outras palavras que machucam tanto quanto, porque as palavras devem servir para edificar, ou seja, construir algo naquela pessoa e transmitir graça a quem ouve. Para isso que servem as nossas palavras, a palavra dos filhos de Deus. Continuando, com mais lapadas ainda, ele diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, mas que nós possamos agir com benignidade, sendo compassivos e perdoando uns aos outros, como exemplo de Cristo, de Deus que nos perdoou. Ou seja, no 5º, sede imitadores de Deus, como filhos que vós sois, não é? Nós somos filhos, andando no amor de Deus. Nossa, é muito denso, porque é um livro totalmente com informações para o que a gente deve fazer na nossa vida. Fala até de marido e mulher, vou chegar ainda nessa parte. E aí, ele fala que a importância das más conversações, que tem coisas que são tão impuras que não devem nem ser nominadas, nem mencionadas, nem conversadas com os santos de Deus, que não vai levar a nada. Lá no 5 e o verso 3, 4 e 6, ele fala exatamente disso. E ele diz aqui o que são o fruto da luz. São 3 coisas o fruto da luz. Vai lá ver no capítulo 5 e o verso 9. Consiste em bondade, justiça e verdade. Esse é o fruto da luz, que é agradável ao Senhor. Ele fala aqui também que nós não devemos ser cúmplices nas obras das trevas, né? E sim reprová-las. Ou seja, não é só não fazer, é não ser cúmplice, não concordar com as pessoas que fazem. Porque os que fazem em oculto até
mencionar isso é vergonhoso. Continuando, ele diz aqui como nós devemos fazer: não se entregar ao vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, louvores e em tudo dando graça ao Senhor, tá lá no verso 20. E o 21, suportai-vos uns aos outros. É difícil, mas a gente consegue pela graça de Jesus, né? No temor de Cristo. Agora chegou a parte que as feministas não concordam. Mas o Senhor fez isso e eu aprendi que isso é muito importante no casamento. 22, Efésios 5, 22 diz: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E maridos, você é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. 25 diz assim: maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o papel do marido não é se submeter, é amar a ponto de entregar a sua própria vida pela esposa. É mais difícil do que a esposa, hein? O marido tem um papel extraordinariamente maior, né? Deixa pai e mãe, o 31. Deixará o homem pai e mãe e unir a sua esposa, sendo os dois uma só carne. E voltando no 29, ele diz aqui o papel do homem aqui, ó. A ninguém jamais odiou o próprio corpo. O homem, ele deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. O corpo a gente alimenta. Então, o homem é para alimentar a mulher mesmo, tá na palavra de Deus. É para alimentar a mulher, querido. Dando a ela cuidado, né? Sendo cuidado. Continuando, ele fala aqui que a mulher ela deve respeitar o marido. Olha aí a importância de muitas vezes silenciar e deixar ele falar. E a mulher e o marido, cada um tem a sua própria mulher, nada de mais de uma. Até porque não dá conta, né, querido? De amar mais de uma. Cada um ame a sua própria mulher. No 6 agora, que é o último capítulo, vê como ele é curtinho e maravilhoso. Fala agora sobre os filhos, obedecer os pais como ao Senhor, honrar pai e mãe também. E a promessa que é para que seus dias se prolonguem, para que vá bem. Muitos filhos não obedecem isso aqui, não vão bem. Podem até viver longo, mas não vão bem na vida. Triste, mas a palavra do Senhor já nos aconselha. E os pais, aqui, não provoquei vossos filhos a ira, não provoque a ira dos filhos. Aí os pais aí, que muitos acham que tem que mandar, não é assim que a palavra diz, hein? Não é para provocar a ira dos filhos, mas é para criá-los em disciplina, na admoestação do Senhor. Fala também agora dos empregados, os servos, né? Obedecer e fazer o melhor trabalho servindo não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, como fazer as coisas como que é o Senhor e não para homens. E também ele fala que o próprio patrão aqui não deve agir com acepção de pessoas e fazendo ameaças aos seus funcionários, aos seus servos. Por fim, ele conclui com as armaduras aqui de Deus, né? Um arcabouço aqui de coisas para a gente utilizar para vencer a batalha espiritual, revestindo de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes às investidas ciladas do diabo. Porque a nossa luta, eu gosto muito desse aqui, ó, é o 6:12, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, ou seja, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, herdeiros do Senhor. A nossa batalha não é contra pessoas, é contra espíritos. E a gente só vence essa batalha se revestindo da palavra de Deus, oração, jejum, fazendo o que a palavra de Deus nos ordena e, claro, servindo ao Senhor com amor, gratidão
e todos os dias, não nos afastando daquilo que tem aqui na palavra do Senhor. E ele fala que é justamente isso que tem que ser feito aqui no 18, ó, em toda súplica, oração, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. E ao abrir a sua boca com intrepidez, fazendo-se conhecido o Evangelho de Deus. E é assim que a gente acelera a vinda de Jesus, falando do Evangelho do Reino, como eu estou falando aqui. É isso aí, queridos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Não esquece de dar um like! Dá um like aí no vídeo, para que a gente possa falar ainda mais e divulgar ainda mais e abençoar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Amém.